Os passageiros de um avião acidentado encontram-se presos em um vasto deserto, sem água e com mínimas chances de sobrevivência. Perdidos nas profundezas do deserto da Mongólia, o trabalho de exploração petrolífera que realizavam revelou-se infrutífero, levando à demissão de todo o pessoal e ao fechamento do poço. O capitão Frank Towns é chamado para resgatar os trabalhadores, voando em um avião frágil. Apesar das preocupações da chefe de equipe, Callie Johnson, a operação segue, ignorando as advertências e o futuro incerto que ela enfrenta. No retorno, uma tempestade de areia varre o deserto. O capitão Frank, confiando em suas habilidades, decide sobrevoar a tempestade, mas subestima a situação. Elliot, um passageiro preocupado, alerta que o avião está sobrecarregado. Contudo, seus avisos são ignorados, levando a um trágico desfecho. O avião colide com um penhasco e cai no deserto, causando danos severos. Apesar disso, a maioria dos passageiros sobrevive, mas o rádio está quebrado, deixando sem comunicação com o mundo exterior. Durante a tempestade de areia, eles esperam humildemente que passe para tentarem escapar. Ian, o chefe, tenta culpar o azar do jovem John pela queda do avião. Após a tempestade, a equipe, em homenagem aos dois colegas perdidos na queda, faz uma cerimônia improvisada no deserto. Elliot, observando a situação, sugere que as baixas poderiam ter sido evitadas, mas suas palavras caem em ouvidos surdos. A tensão aumenta quando descobrem que o avião saiu de curso e o assentamento mais próximo está a centenas de quilômetros. Jeremy, um esportista determinado, propõe caminhar até lá, mas a equipe o alerta sobre os perigos mortais do deserto de Gobi. Quando a noite cai, uma nova tempestade se aproxima. O jovem John, consumido pela culpa, é arrastado pela força dos ventos e desaparece no deserto. Na manhã seguinte, seu parceiro Alex quer partir em sua busca, mas é dissuadido, enquanto a dura realidade da situação finalmente se instala entre os sobreviventes. Kelly aprende com o capitão que a probabilidade de serem encontrados pelas equipes de resgate é mínima. A mulher se oferece para tentar encontrar uma maneira de sair do deserto, mas Frank está convencido de que estão no meio de um deserto, sem rádio, com pouca água e ainda menos comida. Ele afirma que, se tentarem sair dali, não durarão mais que 2 dias. Kelly tenta influenciar o capitão, lembrando que toda a tripulação depende dele, mas ele, relutante em assumir essa responsabilidade, rudemente expulsa a mulher. Enquanto isso, os passageiros sobreviventes começam a especular que ninguém virá resgatá-los. Ian, no entanto, permanece confiante de que a corporação irá buscá-los, mas Kelly lembra que a mesma corporação demitiu dezenas de pessoas sem remorso após descobrir que não havia petróleo no deserto. Avaliando a lucratividade da operação de resgate, Kelly sugere que a grande empresa dificilmente concordaria em desperdiçar recursos para encontrar alguns trabalhadores comuns. O pânico começa a se instalar entre a tripulação. Ian e outro passageiro planejam partir, levando consigo uma lata de água. Os outros sobreviventes tentam detê-los, resultando em um confronto que leva ao estouro da vasilha e à perda do precioso líquido na areia. De repente, Elliot chama a atenção da equipe com um assobio, afirmando que sabe como sair do deserto. Durante todo esse tempo, ele vinha estudando a construção do avião e chegou à conclusão de que poderia ser reconstruído. Ele sugere que montem uma nova aeronave usando peças de reposição da fuselagem. Embora a tripulação seja cética quanto à viabilidade do plano, Elliot revela uma verdade sobre si mesmo que muda a perspectiva dos passageiros. Eu projetei esses aviões. Eu sei o que estou fazendo. Os passageiros ganham nova esperança, mas Frank tenta convencê-los de que não sobreviverão ao trabalho sob o sol escaldante com provisões mínimas. Ele recomenda que todos conservem suas forças até que os salvadores cheguem. Nem todos concordam com o plano, e ao amanhecer, descobrem que James decidiu ir embora. Kelly, determinada a não perder mais um colega, planeja ir atrás dele, mas o capitão a impede. Relutantemente, ele sai em busca do homem desaparecido, pagando por horas pelo vasto deserto. Eventualmente, Frank chega a uma pedreira onde descobre os destroços de seu avião e o corpo mutilado de um homem. Próximo ao corpo, ele encontra cartuchos de bala. James então aparece, revelando que a vítima era um dos passageiros que caiu do avião e que possuía um relógio caro que James havia perdido para ele em um jogo de pôquer. Parece que contrabandistas visitaram o local do acidente e o saquearam. Em uma conversa sincera, James admite que não acredita na salvação, mas acredita que tem uma chance de construir um avião, desde que tentem. Frank, ainda hesitante, não quer dar falsas esperanças às pessoas. James insiste que a tripulação precisa de algo em que acreditar para não enlouquecer. Ele diz que sua família está esperando por ele em casa e que ele está disposto a cruzar o deserto sozinho para vê-los novamente. Frank pede que ele volte ao grupo e promete começar a construção do avião. Inicialmente, James duvida da sinceridade do capitão, mas Frank decide apostar. Peg, você pode devolver quando chegarmos em casa. Enquanto isso, no acampamento, todos estão imersos em pensamentos tristes, sem esperar ver os homens novamente. De repente, Jeremy avista 2 silhuetas ao longe, e os passageiros correm felizes em direção a elas. Frank anuncia que irão construir o avião e pede a Elliot que desenvolva um novo projeto. Ele também instrui cada passageiro a participar ativamente do processo de construção, o que é aceito por unanimidade. À noite, a tripulação começa a trabalhar, acendendo fogueiras e barris para iluminar o ambiente. Todos estão cheios de energia e conseguem gerenciar com sucesso o difícil trabalho de desmontar o avião. Pela manhã, todos se sentem muito cansados e percebem que beberam o dobro de água. A partir daí, as obras são realizadas apenas à noite para evitar o calor e economizar água. Numa dessas noites, uma faísca de um incêndio atinge acidentalmente um barril de gasolina, resultando numa forte explosão. Sem combustível, Frank informa a equipe que terão que trabalhar durante o dia, o que aumentará o consumo
consumo de água. O grupo não fica entusiasmado com a ideia, mas à luz do dia, a produtividade melhora e a construção acelera. Elliot dá ao grupo a difícil tarefa de unir as duas partes da asa do avião. Ele confia essa tarefa a Sammy, que trabalhava como cozinheiro. Sammy sobe dentro da asa para prender a parte desejada, mas, no processo, ocorre um acidente. Outra parte da asa se solta de seus fixadores, e a equipe congela de horror, pensando que o cozinheiro havia falecido. Porém, em segundos, Sammy aparece diante dele sorrindo, tendo realizado com sucesso sua tarefa. Ao longo da construção, a equipe fica ainda mais unida e encontra motivos para alegrar-se, mesmo nas duras condições do deserto. Apenas Frank e Elliot continuam a discutir sobre prazos. À noite, começa a chover no deserto, o que a princípio agrada aos trabalhadores cansados do calor. Mas o primeiro rugido do trovão faz o capitão entrar em pânico diante do perigo iminente. Seu avião ainda não está aterrado e há combustível residual dentro. Se um raio atingir, haverá uma explosão, e eles serão deixados no deserto para sempre. Ele e dois trabalhadores puxam uma bobina de cabo de metal e a enterram às pressas na areia. A equipe foge para um lugar seguro, enquanto o infeliz Elliot não consegue sair da asa do avião a tempo. Frank salva o projetista da aeronave no último minuto, pulando no chão com ele. Graças ao aterramento, o raio atinge nas proximidades, mas não causa danos. Durante um dia de trabalho, a equipe nomeia o novo avião Fênix como símbolo do renascimento das cinzas. Mais tarde, Jay convoca todos com urgência e relata que alguém está roubando água secretamente. Ele está medindo os suprimentos há dias e percebe que estão acabando rápido demais. Elliot admite que é ele quem está bebendo a água, justificando suas ações pelo fato de trabalhar à noite enquanto os outros dormem profundamente. Frank ataca o designer, mas ele lembra a todos que precisam de sua ajuda para terminar o avião e sair do deserto. Após um dia árduo de trabalho, Kelly deixa a tripulação para descansar um pouco. De repente, ela ouve ruídos suspeitos e descobre um acampamento humano próximo. Kelly imediatamente informa a equipe, e Frank e seus dois trabalhadores decidem partir em uma missão de reconhecimento. Após investigarem, eles descobrem que alguns contrabandistas montaram acampamento. Os homens decidem negociar com os contrabandistas para que peçam ajuda. Elliot tenta dissuadi-los do empreendimento precipitado, mas mais uma vez suas palavras são ignoradas por todos. O chefe Ian, Jay e Alex dirigem-se ao acampamento, enquanto Frank os apoia de cima com uma arma. Ian, com um dialeto estrangeiro quebrado, tenta explicar aos contrabandistas o propósito de sua chegada, mas não entende uma palavra do que eles respondem. Enquanto isso, Jamie segue Frank e grita ao notar seu relógio no pulso de um dos contrabandistas. O bandido negociador saca sua arma e atira. Enfurecido, Frank dispara instantaneamente contra os contrabandistas, mas um deles consegue escapar. Alex é levado ao acampamento, mas Kelly, entre lágrimas, diz que ele não pode mais ser ajudado. Logo, o homem morre e a equipe o enterra ao lado dos outros. Enquanto inspecionam o acampamento inimigo, um dos contrabandistas sobreviventes atira na perna de Kelly. Ele é levado para o avião, e a equipe começa a discutir sobre o que fazer com ele. Elliot sai do grupo e resolve o problema, eliminando o bandido com um tiro na cabeça. Uma nova discussão surge entre ele e o capitão. O designer acusa Frank de tomar uma série de decisões erradas e o lembra de que suas ações causaram a queda do avião. A briga com os contrabandistas resultou na perda de um homem e atrasou o cronograma. Frank, incapaz de aguentar mais, silencia seu oponente à força. O trabalho no avião é interrompido, e Elliot diz à tripulação que perdeu o interesse devido ao tratamento desrespeitoso que recebeu. Ele força todos a admitirem que ele é o líder do grupo, o chefe de todos. Após isso, o trabalho é retomado, e Elliot distribui instruções para os homens. Durante todo esse tempo, os contrabandistas os observam de longe, esperando que a tripulação perca o fôlego e baixe a guarda. Após algum tempo, Elliot anuncia que o avião está totalmente pronto. Os trabalhadores, alegres, começam a fazer as malas e preparar-se para o voo. O capitão quer pegar um mapa da região na mochila de Elliot, mas acidentalmente encontra um folheto da empresa para a qual ele trabalha. Descobre-se que Elliot nunca construiu aviões reais, apenas projetou modelos de aeronaves pequenas. Essa notícia causa pânico na equipe, pois eles gastaram muitos recursos para construir um projeto falso. No entanto, Elliot tenta desesperadamente convencê-los de que aviões grandes são construídos com o mesmo princípio e sua Fênix pode voar. Suas palavras não convencem os trabalhadores que, furiosos, o atacam com acusações. Exausto, Ian pega um revólver e pretende atirar no designer, já que, por causa dele, os suprimentos de comida e água estão acabando e não há chance de salvação. Frank consegue impedir seu chefe no último momento e tira a arma de suas mãos. De repente, uma violenta tempestade de areia irrompe no deserto, interrompendo a briga. O vento começa a levantar o casco do avião, demonstrando claramente para todos que ele pode decolar. A tripulação se esconde da tempestade na fuselagem, sobrevivendo milagrosamente ao mau tempo. Ao saírem, encontram o avião meio enterrado sob a areia, perdendo a esperança novamente. No entanto, Frank faz um discurso inspirador e diz à tripulação para desenterrar o avião. Eles foram longe demais para desistir agora. Motivados, os trabalhadores prendem cordas no avião e o puxam da areia. Antes de partir, Frank e Elliot finalmente apertam as mãos. A tripulação deseja boa sorte ao capitão e aguarda com expectativa. Frank tem apenas 5 tentativas para ligar o motor manualmente. As primeiras tentativas falham, e a hélice para de girar logo após a partida. Frank decide usar uma das balas para limpar o motor do avião. Elliot avisa que restam apenas 2 cartuchos, mas o capitão decide arriscar. Na 5ª tentativa, o motor finalmente liga, para a alegria da tripulação. Os sobreviventes
Elliot sobem a bordo, e o avião começa a se mover. Porém, os contrabandistas armados aparecem no horizonte, a cavalo, e correm diretamente para o grupo, danificando o volante com um tiro. Frank perde o controle e pede a Elliot para consertar o volante. Desviando das balas, Elliot rasteja pelo avião e coloca o leme de volta na posição correta. O momento da verdade chega. O avião avança em alta velocidade em direção a um penhasco. Os contrabandistas, acreditando que seu saque está prestes a cair, param. Contudo, ao contrário de suas expectativas, o avião começa a ganhar altitude e sobe ao céu contra o belo pôr do sol. A equipe se alegra e se parabeniza. Assim termina um incrível resgate, e todos os passageiros da Fênix voltam com sucesso para casa, para suas famílias amorosas. O que você faria se estivesse no lugar dos personagens principais? Escreva nos comentários e inscreva-se no nosso canal.